12 moedas de ouro. Foi só o que um espião italiano precisou pagar para roubar o segredo mais bem guardado do reino, que ia mais longe no oceano do que qualquer outro. Em Portugal, revelar o que estava naquele documento era traição, e traição se pagava com a vida. Ainda assim, em 1502, o segredo escapou de Lisboa dentro de uma folha de pergaminho e atravessou a Europa. Mas o mapa era só metade da história. A outra metade era um pedaço de pano triangular. Uma tecnologia náutica que tinha transformado um pequeno reino atlântico na primeira potência oceânica. Como é que um pano e um mapa viraram armas de Estado? E quem foi o homem que furou o sigilo de um império? No início do século XV, o oceano tinha uma fronteira. Chamava-se Cabo Bojador, no litoral do que hoje é o Saara Ocidental. E durante décadas, nenhum navegador europeu voltou vivo de além dele. As correntes empurravam para o sul e os ventos sopravam sempre de frente na volta. Quem passava, não regressava. Em 1434, um escudeiro do Algarve chamado Gil Eanes finalmente dobrou o cabo e trouxe a notícia que mudaria tudo. O mar continuava e dava para voltar. Mas isso exigia um navio que não existia ainda. Esse navio nasceu por volta de 1440 e era diferente de tudo o que a Europa conhecia. Chamava-se caravela. Pequena, leve, rápida, do tamanho de uma casa boiando na água, uns 14 metros de comprimento. O que a tornava única, porém, não estava no casco. Estava no pano. A caravela carregava a vela latina, uma grande vela triangular, montada numa verga inclinada, que os portugueses tinham herdado dos navegadores árabes do Mediterrâneo e aperfeiçoado para o Atlântico. E essa vela fazia uma coisa que nenhum outro navio europeu conseguia direito. Permitia avançar contra a direção do vento, navegando em zigue-zague, cortando o vento em ângulo em vez de esperar que ele soprasse por trás. Um navio de velas redondas dependia do vento vir de trás ou de lado. Se soprasse de frente, parava, ou era empurrado para onde não queria ir. A caravela não, com a vela latina e a quilha funda, ela cortava o vento em ângulo e ganhava terreno mesmo quando ele soprava de frente. Assim, os portugueses passaram a explorar costas de vento adverso e a entrar no Golfo da Guiné, que barrava todos os outros. O navegador veneziano Alvise Cadamosto, que serviu a Portugal, chegou a escrever que as caravelas eram os melhores navios de toda a cristandade. Foi essa mesma vela que, décadas depois, levaria Bartolomeu Dias, além do Cabo das Tormentas, e Vasco da Gama até a Índia. Duas histórias que já contamos aqui no canal. Se você ainda não viu, vou deixar os links na descrição. Mas a caravela tinha um problema para quem queria guardá-la. Um navio flutua à vista de todos, ancora em portos estrangeiros, e qualquer construtor naval curioso podia observar aquele pano triangular e tentar copiá-lo. A vela, por mais avançada que fosse, não dava para trancar num cofre. Por isso, o verdadeiro segredo de Portugal não estava no navio. Estava em saber para onde levá-lo. E isso, sim, cabia numa única folha de pergaminho, trancada a 7 chaves, com pena de morte para quem a revelasse. Essa folha de pergaminho tinha um nome: o Padrão Real. Era o mapa-mãe de Portugal. A carta oficial, onde ficava registrado tudo o que os navegadores portugueses descobriam. Cada cabo dobrado, cada baía, cada ilha entrava ali, junto com toda a distância medida no mar. Não era um mapa qualquer para vender no mercado. Era o registro completo do império, público e secreto ao mesmo tempo. O Padrão Real ficava em Lisboa, na Casa da Guiné e Mina, o órgão do Estado que administrava toda a exploração ultramarina, mais tarde absorvido pela Casa da Índia, criada por Dom Manuel I em 1500. O mapa ficava pendurado numa sala reservada do Paço da Ribeira, à beira do Tejo, protegido de olhares estrangeiros. O acesso era controlado. Cartógrafos oficiais copiavam trechos apenas para os pilotos a serviço da coroa, sob vigilância. Um espião estrangeiro não entrava ali e saía com uma cópia debaixo do braço. Aquele mapa era inteligência viva. Cada frota que regressava trazia correções, novas costas, novas latitudes, e os cartógrafos da coroa
atualizavam o padrão a cada retorno. Quem tivesse a versão mais recente sabia onde ficavam as rotas do ouro e das especiarias, e, mais importante, onde os concorrentes ainda não tinham chegado. Foi por isso que a coroa portuguesa transformou o sigilo em política de Estado. Era proibido divulgar cartas que mostrassem os novos descobrimentos. E a punição, no reinado de Dom João II, o rei que levou essa doutrina ao extremo, chegava à pena de morte. Vazar um mapa não era contrabando. Era traição ao reino. Do outro lado do Mediterrâneo, as grandes casas mercantis italianas, Veneza, Gênova, Ferrara, tinham construído a sua riqueza sobre o comércio de especiarias vindo do Oriente por terra, atravessando todo o mundo islâmico. Se os portugueses abrissem uma rota marítima direta para a Índia, contornando essa cadeia inteira, o negócio secular dos italianos podia simplesmente evaporar. Para eles, saber o que estava no padrão real não era curiosidade. Era sobrevivência econômica. Um mapa protegido sob pena de morte. Uma potência rival com dinheiro e desespero para obtê-lo. Era só uma questão de tempo até alguém tentar. E o homem que tentou não era um ladrão escondido nas sombras do porto. Era um cavalheiro elegante, bem relacionado, que jantava perto da própria corte do rei. O seu nome era Alberto Cantino. Chegou a Lisboa por volta de 1501, enviado por Ercole d'Este, duque de Ferrara, uma das grandes casas mercantis da Itália. Oficialmente, estava em Portugal para negociar cavalos. Na prática, era um agente de informação com acesso direto à corte. Numa carta ao duque, escrita em Lisboa em outubro de 1501, ele descreve em detalhes o regresso de uma expedição ao Atlântico Norte, informação que garante ter ouvido na presença do próprio rei. Esse era o tipo de acesso que nenhum espião comum tinha. Em 1502, Cantino deu o passo decisivo. Conseguiu, por suborno direto ou por encomenda clandestina, a tradição historiográfica diverge nesse ponto, uma carta náutica detalhada com as descobertas portuguesas mais recentes. Pagou 12 ducados de ouro por ela e cobrou 20 do duque de Ferrara, um lucro limpo de 8 ducados só por atravessar a fronteira com o pergaminho debaixo do braço. Meses depois, avisou que o mapa já estava a caminho, guardado com um agente em Gênova, prestes a atravessar a Itália. E há um detalhe quase cômico nisso tudo. No canto do próprio mapa, em italiano, Cantino deixou escrita uma dedicatória ao duque Ercole, basicamente assinando o presente roubado, como se não tivesse nada a esconder. O que aquele pergaminho mostrava justificava cada moeda. A costa do Brasil, recém-avistada por Cabral em 1500, a linha do Tratado de Tordesilhas, de 1494, dividindo o planeta entre Portugal e Castela, a costa africana, desenhada com uma precisão que impressionava, apesar de o continente ter sido contornado por mar apenas 3 vezes até então. Era, numa única folha, o resumo de tudo o que Portugal sabia e de tudo o que o resto da Europa ainda ignorava. Um parêntese honesto. Por muito tempo, contou-se essa história como se Cantino tivesse roubado uma cópia exata do padrão real. Mas o próprio mapa sugere outra versão. Traz erros que um copista oficial dificilmente cometeria, sinal de que pode ter sido feito às pressas, fora dos canais formais. Não muda o essencial. Informação de Estado que devia estar trancada, saiu de Portugal escondida e chegou às mãos de um rival. O mapa seguiu para Ferrara, e ali começaria uma segunda história, quase tão improvável quanto a primeira. Se você estivesse no lugar daquele cartógrafo anônimo em 1502, com a família para sustentar e 12 ducados de ouro em cima da mesa, teria vendido o segredo ou teria recusado, mesmo sabendo o preço da fidelidade? O mapa ficou quase 90 anos guardado em Ferrara. Depois foi levado para Módena e ali desapareceu por séculos, até ressurgir, em 1859, servindo de forro numa casa de embutidos, salvo por acaso pelo diretor de uma biblioteca. Mas o paradoxo real é outro. O padrão real original, o mapa que Portugal escondeu às 7 chaves e que valia a pena de morte proteger, desapareceu da história para sempre. E a única razão pela qual ainda sabemos como ele era é justamente a cópia que Cantino roubou.
O crime que Portugal tentou impedir a qualquer custo virou, séculos depois, a única testemunha do que Portugal um dia soube. Se você chegou até aqui, já sabe que ainda temos da história de Portugal para contar. Então, se não quiser perder as próximas histórias, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!